Olá, meus queridos irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus. Nesta noite eu quero meditar com você uma passagem na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis. E a pergunta que fica nesta noite, que indaga no coração de muitos é: como explicar o casamento de Caim com uma jovem do lado do Oriente, da banda do Oriente, do lado do Jardim do Éden? Como nós explicar esse casamento de Caim com essa jovem? Bem, meus amados irmãos, primeiro eu quero me apresentar. Fique até o final desse vídeo. Eu me chamo Evangelista Onildo, aqui da cidade de Frei Martinho. Para nós entender essa passagem, nós precisamos de ler aqui no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. Diz assim: E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. A Bíblia também fala aqui, irmãos, no capítulo 4, o versículo 16, dentro do que nós vamos estudar. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, Enoque. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade o nome do seu filho, Enoque. Mas, meus irmãos, como nós explicar a questão se ali no jardim era Adão e Eva, eles foram expulsos para fora do jardim, e depois que eles estavam fora do jardim, eles tiveram dois filhos, que foi Caim e Abel. Nós entendemos a história da inveja do seu irmão Caim contra Abel, por causa daquelas ofertas que eles ofertaram a Deus, e Deus não se agradou da oferta de Caim, e ali nasceu a inveja no coração de Caim, a ponto de ele matar o seu irmão, e Deus cobrar, porque a terra clamou o sangue de Abel, e Deus chamou a atenção de Caim. Ele disse que não era guardião do seu irmão. E ali Deus teve que tirar ele para fora daquela terra e tirar da sua presença. E ele se deslocou para uma terra lá distante, da banda do Oriente do Jardim do Éden. E chegando lá, ele encontrou uma mulher. Mas, meus irmãos, como é que nós vamos explicar se de Adão e Eva nasceram ali, quando eles saíram para fora do jardim, nasceram apenas dois filhos, Caim e Abel, e Caim matou Abel? Bem, irmãos, quando nós vamos aqui para esse versículo que eu li aqui do capítulo 1, versículo 17 do capítulo 1 de Gênesis, diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou macho e fêmea, os criou, os abençoou e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Já dentro do jardim, Deus deu essa ordem a eles. Com certeza, sem dúvida, irmãos, ela teve vários filhos ali dentro do jardim. Eva teve filhas ali dentro do jardim. E sem dúvida nenhuma, essas jovens, elas saíram de dentro do jardim. Elas escapuliram do jardim. Depois, quando aconteceu que Adão mais Eva foram tirados para fora do jardim por causa do pecado, a Bíblia diz que eles se relacionaram e eles tiveram filhos. E agora nasceu filho homem. E como é que nós comprovamos? Nós vamos ver que na luz da palavra de Deus, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem, um varão. Então, por essa expressão de Eva, que ela teve esse relacionamento com seu esposo, e que nasceu, e ela disse: eu alcancei de Deus um homem, um filho homem. Essa expressão indica que ela teria tido outros filhos ali dentro do jardim, mais fêmea. Ela teria concebido mais mulheres, jovens, crianças ali, né? Bebezinho. Ela teria tido filhas fêmea dentro do jardim. Ela não tinha tido homem, filho homem ainda. E por isso que houve essa expressão dela. Caso contrário, irmãos, nós teríamos que transgredir a Bíblia se nós entendêssemos de outra forma. Aqui no capítulo 4, versículo 25, ele diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome
Sete teve o terceiro filho. Porque até então, dentro do jardim, nós não sabemos se era propósito de Deus, mas ela só tinha tido fêmea. E quando eu falei que se nós não tiver cuidado, a gente pode distorcer a Bíblia e acreditar em heresia, que nós vamos entender, nós vamos pensar, se nós não tivermos na luz certa, que existiam outras nações quando Deus criou Adão mais Eva, existiam outros povos. Mas isso seria heresia. A Bíblia fala claramente que Deus criou Adão e da sua costela criou Eva. Então, se tem Caim e tem Abel, Caim matou Abel e ele escapuliu dali, saiu para uma terra lá do lado do Oriente, da banda do Jardim do Éden. E lá ele conheceu uma jovem e casou com ela. Essa jovem devia ser uma irmã dele, uma que escapuliu de dentro do jardim, uma filha de Adão mais Eva. É interessante que um ponto que nós também entendemos que nós não conseguimos encontrar o nome da mãe dessa mulher de Caim, nem o nome dela. Nós já sabemos que a mãe dela é Eva, que ela veio do jardim, para que a Bíblia ela seja, é e sempre será verdadeira. Deus criou Adão, Deus criou Eva, e depois veio Caim e veio Abel, e Caim casou com essa mulher que era filha de Eva. Isso é bom nós meditar, nós entender, para que as heresias que rolam no mundo, que rola muita heresia. Certa vez eu encontrei um irmão, e ele citou essa passagem para mim. E se você é capaz até de nem acreditar, e esse irmão falou para mim que quando Deus criou Adão mais Eva, já existia povos naquele tempo. E ele citou essa passagem de Caim, fugiu saiu daquela região ali, e foi para a banda desse Oriente, lá dessa região lá, e ele casou-se com uma mulher. E disse, essa mulher era quem? Da onde eram essas nações? Quem era esse povo que Caim conheceu e casou com essa jovem? Irmãos, nós temos que crer na Bíblia. Nós temos que crer na Bíblia. E Eva teve filhas dentro do jardim. E a ponto de elas saírem do jardim, com certeza, aí a terra era muito abençoada, e ao ponto de chegar a hora que ela se casou com seu irmão, que era filho de Eva, né? Nós todos somos irmãos por parte de Adão e Eva. E ele casou com essa jovem. Deus abençoe os nossos amados irmãos. Qualquer dúvida é só me perguntar aqui. E de uma forma ou de outra nós vamos estar aprendendo mais da palavra de Deus. Mas tenha certeza, não se engane. Deus criou Adão e Eva. E todo ser humano que está na terra, que veio a este mundo, que existe neste mundo, eles vêm de Adão e Eva. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até uma próxima em nome de Jesus. O Senhor, Ele é todo-poderoso. Glória a Jesus. Amém.